Bom dia a todas e todos. Na verdade, é um privilégio meu poder estar aqui junto com vocês hoje, para contribuir um pouquinho, conversar um pouco. O momento é bem difícil mesmo, né, gente? E a gente tem que ter um equilíbrio entre saber o que está acontecendo e não perder a esperança, né? E a gente que é da área da saúde tem que fazer isso o tempo todo, porque não existe outra opção e a gente gosta de cuidar, né? Eu vou fazer uma apresentação enquanto eu converso com vocês, mas é mais para ilustrar o que eu gostaria de passar de mensagem para vocês. Então, olha só, gente, nós estamos de cabeça para baixo, né? O país está uma loucura com essa Covid. Eu trabalho no SECOM, como o Zé Marcos falou. O SECOM é um centro de saúde que existe na Unicamp já desde 1986. A gente foi criado para cuidar dos alunos, professores e funcionários de toda a comunidade da Unicamp. Nós temos uma equipe lá de médicos, dentistas, administrativos, enfermeiros, fisioterapeutas, educador físico, nutricionista. Nossa equipe é multidisciplinar, trabalhamos todos juntos em prol de uma atenção integral, cuidar da saúde como um todo, né? Com relação à Covid, nós estamos firmes desde março, atendendo toda a comunidade da Unicamp. Então, para vocês terem uma ideia, números de ontem, até ontem a gente tinha atendido 7.866 pessoas com sintomas respiratórios, né? Dessas pessoas, a gente fez um diagnóstico de 1.803 casos positivos de Covid, né? Esses casos nós acompanhamos todos os dias. Nós fazemos um monitoramento remoto, a gente liga todo dia para a pessoa, para dar um acolhimento, perguntar como está e dar todas as orientações necessárias. Além disso, nós também fazemos lá a coleta do RT-PCR, aquele exame gostoso, né, que você enfia o cotonete no nariz, que dizem não, porque eu já fiz 3 vezes, que vai até o cérebro, né, mas para fazer direitinho o diagnóstico. E nós já fizemos uma coleta em torno de 15 mil pessoas, porque nós não fazemos também só dos sintomáticos, nós fazemos também de quem vai voltar a trabalhar na universidade ou voltar a estudar para garantir uma segurança maior. Além disso, o SECOM também vacina contra a Covid a nossa comunidade. Então, até agora, a gente vacinou 4.315 trabalhadores da saúde com Coronavac e com da AstraZeneca, vacinas recebidas pela Secretaria de Saúde do Estado e do município. Bom, a gente fala, a gente não pode deixar de falar da Covid hoje em dia, sem falar do impacto que está tendo, né? E, então, embora a imagem não esteja boa, mas essa imagem é para representar os nossos casos positivos lá na comunidade da Unicamp. Então, vocês percebam lá no comecinho do gráfico, do lado esquerdo da tela, que lá em março tinham poucos casos, né, que foram crescendo progressivamente até junho, julho, onde houve o pico. Esse gráfico, ele representa também o crescimento de Campinas e do Brasil, né? Depois, em agosto, começou a cair um pouquinho. Lá embaixo, no meio do gráfico, vocês podem ver setembro e outubro, né? Depois, no meio de novembro, começou a crescer novamente, tá? Lá embaixo também é o período do recesso da Unicamp, não é que não tinha casos, é que o SECOM não estava aberto. E o novo pico, lá em cima, já no finzinho da tela, é pós-Natal e Ano Novo, né? E caiu um pouquinho, e agora, nas últimas 2 semanas, está tendo um grande aumento de casos, né? Então, vocês estão todos acompanhando na mídia que o Brasil completa 2 semanas, essa semana, como o país que mais está tendo mortes diárias por Covid no mundo. No dia 5 de março, chegou a ultrapassar os Estados Unidos. E também se tornou a nação com mais novos casos do mundo, tá? Veja bem, comparando a primeira onda
com a segunda onda, primeira onda lá em julho, né, que teve o pico lá em julho, como eu falei para vocês, nessa segunda onda, infelizmente, estão tendo muito mais casos, muito mais óbitos, né, e um tempo, isso está estável por mais dias, ou seja, está crescendo mais a cada dia, sem diminuir, né, então esse período de estabilidade com crescimento, na segunda onda, chegou a 57 dias. E o maior número de óbitos em uma semana, né, que na primeira onda tinha sido de 7 mil e pouco, agora já chegou a 12.770 na semana passada. Acompanhe também aqui o gráfico representativo, né, do número de mortes por dia no Brasil. Esse slide é para mostrar para vocês que, mesmo comparando com os Estados Unidos, né, que é um país maior do que o Brasil, né, o Brasil teve ontem 86.900 casos novos e 2.724 mortes, enquanto que os Estados Unidos teve bem menos casos e mortes, né. Comparando ainda com a Índia e com a França, por que eu estou comparando isso? Por exemplo, na França você teve também muitos casos novos, mas o índice de mortalidade está bem menor, 493 mortes só. Passando para o estado de São Paulo, né, essa linhazinha de cima que vocês veem é para mostrar que está tudo crescendo ainda. Está crescendo o total de casos, está crescendo o total de novos casos, está crescendo o número de óbitos por 100 mil habitantes e a taxa de letalidade, que significa o quê? Das pessoas que pegaram, quantas morreram. Aqui no gráfico embaixo vocês podem ver que está subindo o número de novos casos, nesse outro gráfico subindo o número de óbitos. Aqui também é um gráfico de número de óbitos em São Paulo. Finalmente, em Campinas, na nossa cidade, dados do Observatório da PUC de Campinas, né? Vocês podem ver que nós temos 63.700 casos já de Covid, né? Ontem, 319 novos casos, né? 23 mortos, e a nossa taxa de letalidade também não é baixa, é mais alta do que o Brasil como um todo, 3,33%. Muito bem, gente, esses dados, eu sei que vocês estão vendo na mídia, né, não são dados bonitos da gente apresentar, mas se a gente quiser falar de realidade, a gente precisa conhecer a realidade. Por mais que a gente viva num lugarzinho pequeno, né, a gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor, né, tanto é que há um tempo atrás, a gente só ouvia falar de pessoas lá dos Estados Unidos, lá da Itália, que tinham tido Covid, que tinham falecido, depois veio para o Brasil, e agora nós estamos vendo várias pessoas conhecidas e do nosso lado também, pegando, infelizmente, morrendo, né? Então, eu vou chover no molhado um pouquinho, por quê? Porque a nossa realidade é do que as pessoas sabem o que devem fazer, mas não estão fazendo, né? Então, por exemplo, usar máscara. Se você está dentro de casa, só com a sua família, e não tem ninguém resfriado, ninguém doente, não há necessidade de usar máscara, tá? Mas se você recebe visitas, pessoas que você não sabe como está sendo o seu comportamento, se a pessoa está cumprindo isolamento, ou se ela não está indo para o barzinho beber junto com outras pessoas e conversar sem máscara, é importante que essa pessoa use máscara enquanto está com você em casa conversando, não precisa deixar de receber. A única coisa que é muito importante é, se você começou a ter algum sintoma, não vá visitar ninguém, não se reúna com ninguém. Você começou a tossir hoje, você ia para a casa do seu amigo, não vá, né? Espere para ver se isso vai melhorar, se vai piorar, né? Porque os primeiros dias a gente começa a transmitir Covid 2 dias antes de começar a ter sintomas. Então, o dia que você começa sintoma, você está altamente transmissível.
Então, não visite ninguém, não vá para barzinho, não se reúna. Se você está sentindo alguma coisa, você está tossindo, está com o nariz escorrendo, com dor de garganta ou com dor de cabeça, não visite ninguém. Essa imagenzinha do bar aqui no meio é para dizer, gente, que a gente pega a Covid de que forma? É falando de perto com outra pessoa, sem máscara. Como é que a gente vai num barzinho e não vai falar de perto com nossos amigos, né? E aliás, quando a gente começa a beber, a gente tem uma tendência a falar mais alto, né? Aí você está num lugar com bastante volume, as pessoas falando, então você tende a falar alto. Quando você fala mais alto, você emite mais gotículas de saliva, onde está o vírus. Então, falar de perto, falar alto, cantar, isso aumenta a transmissão da Covid. Se reunir também num aniversário, numa salinha para comer, então você está lá, você está de máscara, mas você vai comer um pedaço de bolo, você vai conversar, vai tomar alguma coisa, enfim, você vai tirar a máscara e vai conversar. Então, estar num ambiente pequeno, junto de pessoas, sem a máscara, seja comendo, seja falando, cantando, gritando, é aí que a gente transmite, é aí que a gente pega a Covid. Tá? É nesse ambiente, né? Então, e também a questão que vocês sabem muito bem, né? De lavar as mãos e água e sabão já mata. As pesquisas na Unicamp mostram que o vírus morre com o detergente comum, com qualquer coisa ele morre, com sabão, com detergente, com álcool, certo? Então, é lavar as mãos várias vezes ao dia. Muito bem, eu sei que todos sabem, mas eu gostaria de confirmar essa frase. Até o momento, nenhum medicamento, seja cloroquina, seja ivermectina, seja azitromicina, e nenhum suplemento, seja vitamina D, vitamina C, vitamina e zinco, provou ser eficaz na prevenção da Covid e também na prevenção do agravamento das pessoas que já estão com Covid-19, tá? Inclusive, eles, quando usados por uma população inteira, podem fazer mal ao invés de ajudar. Bom, o que tem para a gente prevenir a Covid, então, além daquelas medidas que eu acabei de falar? Vacina, tá? Então, todos nós temos que ser unidos, nossa comunidade tem que se apoiar, uns estimularem os outros a tomar a vacina, sim. A vacina está em falta? Está em falta. Mas então devemos lutar politicamente, socialmente, nos conselhos, para exigir as nossas vacinas. Mas quando as vacinas chegarem, os nossos idosos, os profissionais de saúde, nós temos que ter a conscientização de entusiasmar as pessoas a usar as vacinas, né? As vacinas têm efeitos colaterais? Tem sim, como qualquer vacina tem. Muitas pessoas não têm nada, algumas pessoas vão ter alguns sintomas leves, rarissimamente, para vocês terem uma ideia, nenhuma pessoa dos quase 4.500 pessoas que se vacinaram da Unicamp teve nenhum problema sério, tá? Então, é o movimento vacina, sim. E antes de a gente bater um papo, se o Zé Marcos quiser que a gente converse um pouquinho sobre a Covid, eu vou passar uma mensagem final para vocês, e a dengue, né, gente? A dengue também não sumiu, né? Não é porque o vírus da Covid está visitando a gente que o mosquito sumiu, tá? Então, na Unicamp, a gente tem também um grupo chamado Unicamp Sem Dengue, um grupo de trabalho que envolve várias representantes da universidade, representantes das obras, do Instituto de Biologia, da Segurança do Trabalho, do Hospital de Clínicas, da Prefeitura, da Manutenção. Por que todo mundo tem que estar junto? Dos alunos, porque para enfrentar o mosquito da dengue, a dengue não pode ser uma pessoa só, uma profissão só. A mesma coisa da Covid, né? Então, lá na Unicamp, essa Unicamp Sem Dengue, o que ela faz? Ela orienta e treina funcionários para eliminar os criadouros, né, que vocês sabem, os vasos, enfim, o descarte inadequado de materiais e tudo que possa acumular água, tá? Também temos um programa preventivo de limpeza de calhas, de lajes e caixas d'água,
com o apoio da Prefeitura da Unicamp, orientar a remoção de entulhos, temos que fiscalizar o cumprimento dessas medidas e também fazemos o monitoramento em armadilhas do campus do mosquito para ver em que lugares ele está crescendo mais, tá? E divulgamos para a comunidade a importância das comunidades preventivas. Aqui eu trouxe o número para vocês, ainda bem que ainda está baixo esse número em relação a números anteriores, tá? Então, esses dados são da Prefeitura de Campinas. De 1º de janeiro a 25 de fevereiro, tivemos 85 casos confirmados e até agora nenhuma morte. A região que tem mais casos é a região sudoeste, que fica lá principalmente nos diques e no Jardim São Cristóvão, que teve 40 casos, né? Mas as armadilhas mostram aí os dados de positividade que em toda a cidade há focos de transmissão. Então, alertando para a necessidade de intensificar o combate à dengue com participação de toda a sociedade. E o que cada um de nós pode fazer? Pode descartar corretamente os resíduos e evitar os criadouros, né? E esse controle de criadouros deve ocorrer no máximo de semana a semana, para interromper o ciclo de vida. Então, a gente tem que olhar nas nossas casas se tem algum vaso, algum recipiente, por exemplo, no jardim, cheio de água parada. Semanalmente temos que fazer essa vistoria em nossa casa, né, e se possível também nos arredores onde a gente mora. Aqui ficam as recomendações da Prefeitura, né, de manter a caixa d'água fechada, limpar as calhas, né, trocar água toda semana do vaso que tem água, ou de preferência não ter vaso com água, né, colocar areia, se possível, né, a questão dos entulhos, né, se você tem bromélia também, esguicho de mangueira, né, e se tiver com sintomas de dengue, procurar a unidade básica. As pessoas me perguntam assim, como é que eu vou diferenciar se eu estou com sintoma de dengue ou se estou com Covid? É relativamente simples. A febre, embora possa estar nos dois, e a dor de cabeça também, mas a dengue não tem sintomas respiratórios, tá? Na dengue você não vai ter tosse, você não vai ter coriza, não vai ter dor de garganta. Você vai ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, mas você não vai ter sintomas respiratórios, tá? E é sempre bom lembrar que quem pegou dengue pode pegar mais 3 vezes, porque infelizmente existem 4 tipos de vírus da dengue, e quando você pega a dengue, você fica imune só até aquele tipo de vírus, só para aquele tipo de vírus, né? E aqui um alerta que a Prefeitura nos manda, né, que atualmente esses bairros estão com aumento de risco de transmissão de dengue. Jardim Ademar de Barros, São Pedro de Viracopos, o Aeronave, o Planalto, o Swiss Park, o Jardim Nossa Senhora de Lourdes, o Parque Tropical, o Ipauçurama, Pauliceia, os Campos Elíseos e o São Martini. Isso, vamos ficar em casa, isolamento é responsabilidade social, mas estando em casa também vamos verificar os possíveis criadores de mosquito. Ok?